Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 12, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, itens 14 ao 17. Sim, a vida. Suicídio. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Mi e da Ana. E convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo seu Evangelho em nossas vidas, por essa oportunidade de estudo hoje e pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente nesse momento, nos auxiliando, nos intuindo, que possamos aprender, compreender e ser compreendidas e que possamos ter as melhores palavras para o estudo de hoje, um tema tão delicado e tão importante para os dias atuais. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Quais são as causas do suicídio? Como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita? Quando os pensamentos suicidas são um sinal de alerta? Como prevenir o suicídio? Leia, é até engraçado, sabe, de certa forma, porque cada coisa que você vai fazer, você está fazendo pergunta, uma situação dessa aconteceu na minha vida. Então, assim, eu estou falando uma coisa que é uma coisa pessoal, tá? É assim, eu passei por essa dor de perder pessoa muito, mas muito amada, muito especial na minha vida por suicídio. E uma pessoa que não tinha nada, nada a ver com suicídio. Pessoa que era, sabe? Eu vou falar, que era meu pai. Meu pai, eu perdi meu pai no suicídio. E meu pai era a pessoa, cabeça mais boa que eu já vi na minha vida, a pessoa que mais adorava viver. Então, o suicídio o que levou ele ao suicídio, ele nunca foi depressivo, ele nunca foi uma personalidade suicida. Foi a situação que o levou àquilo, entendeu? Na época, a gente fica assim, eu não era espírita, na época eu não conseguia compreender, fiquei revoltada. Você sempre pensa pelo lado que as pessoas pensam, quem suicidou não tem salvação, né? Vai estar perdido pro resto da vida lá, né? É assim mais ou menos que pensava. Hoje eu tenho outra compreensão sobre isso, que o suicida é O um, Evangelho ajudou um pouco, né, Ana? ajudou um A gente, pouco. O evangelho, não, nossa, o conversando ajudou, né? Porque eu acho que é o terceiro ano que a gente fala sobre isso. E quando a gente falou sobre o suicídio, a gente trouxe uma ótica um pouco mais leve do que aquilo que se imaginava, né? Não tão pesado. Obviamente que a gente fala do Vale dos Suicidas, que não é uma coisa a, a, a diminuir, né? É um sofrimento muito grande. Mas a gente conseguiu trazer uma leveza aí, né, no aspecto da condição mental da pessoa, né? isso, naquele momento a pessoa entra naquele estado de, sabe, de loucura, de depressão, porque não aguenta aquela situação que está vivendo, sabe, um problema de saúde, uma coisa, sabe, que não vai ter solução, né? Então, assim, não suporta aquela dor, não suporta viver daquele jeito e comete o autoextermínio. Aí, nesse caso, entra em pânico a família toda, aquele desespero todo. O sofrimento é muito, muito, muito maior, é duplicado, triplicado para as pessoas que ficam. E principalmente porque você imagina como que vai ser o pós dele, né? Mesmo não sendo espírita, mas na ótica que eu tinha, eu sabia que não ia ser fácil lá do outro lado. Aí depois você começa a entender melhor, começa a estudar e sabe que não é assim, que existe socorro em todas as situações para o desencarnado, que lá é lógico que ele vai sofrer, ele vai passar por um momento de dificuldade, mas que ele não está sozinho, basta pedir ajuda que ele vai ter amparo, vai ter socorro, vai ter novas oportunidades em novas encarnações. A gente vai aprendendo isso.
tudo que você pergunta aí é uma coisa até chata de falar, porque quando você fala esses trem, eu já passei pela situação. Então, assim, Que na verdade, assim, de nós três, você traz uma carga de experiência maior, né, Ana? dor, né? Então, Sofrimento é, é. porque também à medida que você. Existem coisas que a gente não pode escolher. Não sei se a Mi vai concordar comigo, mas assim, a experiência, a idade, a experiência, ela traz consigo questões que é diferente de você ter 30 anos e você ter 60 anos. Com 30 anos você não passou metade dessas experiências, né? E conforme você vai envelhecendo, as experiências vão acontecendo, as pessoas vão embora, você começa a vivenciar situações que faz parte do processo da vida, né? Então você começam as perdas. Por exemplo, eu estou numa fase muito difícil com a minha mãe, porque recentemente ela perdeu a mãe, né? Agora ela está perdendo os irmãos, ela está entrando nos 70 anos, né? E são coisas que lá atrás você não viveu. Eu ainda não vivi, meus irmãos ainda têm 30 e poucos anos. Mas uma pessoa um pouco mais experiente já viveu. Então, aqui a gente conta, obviamente, com a sua experiência, porque a gente não pode menosprezar a dor de quem está ouvindo, Mas né? essas experiências minhas são antigas, velho. Eu comecei a ter experiência de perda, eu tinha 20 anos. Eu Pois é, perdi um cada irmão um quando eu tinha 20 anos, um irmão de 26 anos, que morreu tragicamente. Então, assim, situações que realmente, entendeu? Que quando fala aí, eu faz sinto aqui parte da dentro. sua trajetória. Faz parte da minha história, do que eu já vivi. Então, assim, são dores, são coisas que eu falo, eu não estou falando da boca para fora, são coisas que eu passei, Então, né? por isso. Minha primeira experiência de perda, de dor desse jeito, eu tinha o quê? 20 anos. Então, assim, de lá Ô, para cá, ô, ô, Ana, é, você não chegou a vivenciar com seu pai pensamentos suicidas, né? Ele não não, compartilhou isso com vocês, né? não, nunca. Não deu tempo de precaver esse suicídio. Não, não. A gente não passava pela nossa cabeça jamais que poderia acontecer isso. Jamais. Quantos anos faz que que você perdeu seu pai? Tem 20 anos. 20 anos. A gente também não tinha essa leva de informações que a gente tem Não, hoje, de jeito nenhum. De jeito né? nenhum. É difícil, é ruim, é muito complicado, a gente sabe. A doutrina espírita ampara a gente nisso daí. A gente sabe que é complicado, mas sabe que tem socorro, sabe que tem oportunidades, que tem novas encarnações, entendeu? E o que a gente faz é orar, pedir a Deus, pedir a espiritualidade que socorra, né? Que É. abençoa, que dê as mãos, que auxilie, né? E aí, vida. É, Eu vou chamar a Mi, porque a Michelle, ela fez parte aí do CVV muitos anos, né, Mi? não foram anos, não, foram só meses, mas assim, foi durante a pandemia. Mas foi uma experiência muito interessante, porque é, embora o pai da Ana não tenha dado sinais, mas a maioria das pessoas dão sinais, né? A depressão é a maior causa de suicídio no mundo. Então, a pessoa entra num processo, é, de degradação que ela vai se afundando e acaba que ela não vê mais saída. E o suicídio é o que ela encontra ali como solução, quando na verdade não é, né? A solução, a gente sabe Eu disso. posso, posso te cortar só um minutinho, Mi? Eu quero Pode. só fazer um adendo aí, porque quando a gente fala de depressão, as pessoas imaginam depressão de pessoas chorando, de pessoas na cama, de pessoas que não levantam, de pessoas que não vão ao banheiro, de pessoas que estão acabadas ali em depressão. Aquela depressão que você vê aos olhos nus, né? O que as pessoas ainda não entenderam é que depressão existem em pessoas que sorriem, Uhum. em pessoas que saem de casa, em pessoas que interagem,
e que não encontra no amigo ou na família, ou a família até não acredita, os amigos não acreditam que aquela pessoa está em processo de depressão, né? E aí que são as pessoas que às vezes são salvas ali pelo CVV, porque elas encontram ali um auxílio, né? É, exatamente. O CVV, o objetivo do Centro de Valorização da Vida, né, é atender as pessoas que estão com a ideação suicida, que ligam para lá e tirar a ideia dessa pessoa naquele momento. O CVV, ele não tem um serviço de psicóloga, nada disso para dar continuidade a tratamento, não é isso. É realmente para atendimento naquele momento ali que a pessoa está com a ideação. E a gente precisa lembrar, como espírita, que quando a gente fala de suicídio, a gente, além das emoções que estão muito abaladas, a gente ainda tem a influência espiritual, né? Porque nós vamos atrair irmãos, espíritos obsessores que talvez incentivem a isso também. Por isso, a importância do orar e vigiar. Porque quando a gente ora, nós estamos pedindo a proteção, a influência de bons espíritos ao nosso lado. Quando a gente baixa a guarda e a gente não está bem, a gente vai atrair aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está pensando. Por isso é tão importante a prece, a leitura espírita, a leitura que vai te renovar, que vai trazer boas vibrações, né? Que vai nos elevar, porque isso tudo vai ajudar no momento de desespero. E ninguém está livre de sentimentos ruins, de sentimentos negativos, ninguém está livre da influência é, de espíritos. O que a gente precisa realmente é ter respeito por essas pessoas e orar e vigiar o tempo todo para que a gente não chegue nesse extremo, né? E se chegar, a gente ter certeza de que tem ajuda. No plano espiritual, a gente tem a colônia Maria de Nazaré, que socorre os espíritos suicidas, que vão auxiliar essas pessoas, né? Não é porque um irmão cometeu suicídio que ele vai apodrecer, né? Vamos usar aí essa palavra, no Vale dos Suicidas e vai ficar lá perdido para sempre. Não. Quem comete suicídio está perdido aqui, mas ele também fica perdido muito tempo no plano espiritual. E as nossas preces, e a partir do momento que essa pessoa pede auxílio, ele também vai receber, né? É, tem sempre irmãos dispostos a auxiliar, a socorrer, a ajudar. Lá no plano espiritual também tem o SAMU, né, gente? Tem. Ô, Mili, quando os pensamentos suicidas são um sinal de alerta? Já começa aí. Você começou a ter pensamento suicida, isso já é alerta. Opa, peraí. Por que que eu quero tirar a minha vida? O que que está acontecendo para eu desistir da vida? Isso aí já é alerta. Qualquer pensamento que Assim, vá. os pensamentos suicidas, ele vem com essa verbalização de eu quero tirar a minha vida? Ou os pensamentos suicidas, eles vêm com uma forma um pouquinho mais romantizada, de tipo, estou desanimando com a vida, as coisas não dão certo, e aí você começa a se afundar até chegar ao pensamento suicida. Eu acho que vem muito assim, você está tão cansado e aí você começa a pensar, morre que passa. E na verdade não passa, né? A É, gente tem a ilusão de que vou morrer e vou descansar. Não, não vai, não vai passar, né? Nós vamos Porque carregar. normalmente, no meu entender, a pessoa que faz isso, ela tem um pensamento materialista, né?
Se ela pensar na possibilidade que não vai resolver, ela vou cometer isso daqui e pronto, acabou meu sofrimento, eu não vou ter mais problema. Eu penso que é assim que a pessoa pensa. Porque se ela pensar Uhum. nessa possibilidade que ela vai morrer, só aqui o corpo dela que vai desaparecer, mas o espírito é imortal, vai continuar, qual que é o sentido Ana, de cometer o suicídio? mas isso daí seria uma verdade se não tivéssemos espíritas suicidas, né? A gente também tem. Existe uma dor aí que é muito grande, uma falta de fé, né? Eu acho que é um momento que a sua própria fé falha, né? E você se vê sozinho com uma dor muito grande. E esse raciocínio que a gente está aqui, né, tentando entender essa lógica, esse raciocínio, essa conta de um mais um, ele é mais fácil para a gente que está sã, né? Porque a gente tem como ter esse raciocínio lógico. Eu acho que a depressão ela começa realmente ali, quando você começa a se entristecer. Eu acho que é o momento de pedir ajuda, né? Perdeu o Quando encanto, a né? vida quando a vida começa a se tornar tão triste, tão fadosa, que você não consegue enxergar nem na religião, nem uma saída. E aí é o momento ali de pedir ajuda, você concorda? Concordo. Nossa, É importante as pessoas, né, que estão passando por isso, estão com esses pensamentos, buscar a ajuda do CVV, ligando 188. Tem o Descardec também, né, que você fez, inclusive, curso. Toda casa espírita tem atendimento fraterno. É, pode procurar esses irmãos. Muitas casas espíritas também disponibilizam um número de telefone para leitura de mensagens, para prece. É, além daquilo que a gente pode fazer em casa, né? No YouTube, a gente encontra passe virtual. Gente, há anos atrás nós precisávamos ir à casa espírita para tomar um passe. Hoje a gente pode fazer isso online. Então, todos aqueles que estão em desespero, não veem mais esperança na vida, entendam que existe sim esperança, é um momento, dias ruins, eles acabam. O sol sempre nasce de novo. É só a gente abrir a janela. E aonde está essa janela? Nesses serviços de apoio que às vezes a gente, né, ah, tem que procurar psiquiatra, psicólogo. Concordo, tem que procurar sim, essas pessoas existem para auxiliar. Mas no momento de desespero, procurem essas instituições, esse apoio para esse momento. É isso. Obrigada, Michele. Obrigada, viu, Ana, também pela participação do estudo da noite. Obrigada por compartilhar com a gente as experiências que você tem vivido nessa vida, né? E estamos aqui para nos apoiarmos e trazer muito amor e trazer muito carinho e a quem precisar, e principalmente a gente que estamos juntos aí nessa trajetória do Evangelho. Eu vou pedir para nossa amiga Michele fazer nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, agradecemos pelo aprendizado e pedimos, Pai, que nos abençoe, nos dê cada vez mais clareza e conhecimento sobre o seu Evangelho, sobre essa doutrina que nos auxilia em nossa caminhada. Pedimos que abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que estão com pensamentos suicidas nesse momento, todos aqueles que necessitam de amparo, de luz, que os irmãos da Colônia Maria de Nazaré possam auxiliá-los, possam ajudá-los nesse momento de desespero. E que esse estudo possa ajudar aqueles também que necessitam, que sejam uma luz para quem precisa de apoio. É isso que pedimos, Pai, e agradecemos por hoje, que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.